Já idoso, Jacó teve um encontro inesquecível com o faraó no Egito. Evidências arqueológicas se aproximam cada vez mais da existência do patriarca. Selos com o nome de líderes foram encontrados no Egito e em Israel. Já foram encontrados não somente no Egito, mas também em outras localidades como na Núbia e também em Israel, 27 selos de personagens que são considerados faraós ou líderes Ixos. Ixos é um povo semita que foi habitar no Egito e acabou dominando o Egito por uma determinada parte do tempo. E esses selos desses reis ou faraós Ixos foram encontrados contendo o nome Yaqub-Har. O nome Yaqub, escrito em egípcio, ele é muito semelhante à palavra Yaakov, que gerou o nome de Jacó. Quem sabe Jacó pode ter se tornado um líder naquela região. Afinal de contas, quando ele chega no Egito, a primeira coisa que ele faz é abençoar o faraó. Não é o faraó, que era o maior de todos, que abençoa a Jacó. A Bíblia mostra que o maior abençoa o menor. Não é o filho que abençoa o pai, é o pai que abençoa o filho. O Jacó também se coloca como acima do faraó. O faraó poderia ter nomeado o Jacó como líder de alguma região, e dentro dessa região, para mostrar a sua autoridade, ele recebia um selo. O selo nada mais era que um tipo de um anel que se colocava no dedo. Egípcios escreviam bastante em papiro. Ele então selava com cera e cera quente e afirmava que a autoridade dele sobre aquele documento ou sobre a determinada ordem através daquele selo. Se esse selo pertencia a Jacó, a gente não sabe, mas o que a gente sabe através desse selo é que marca, sim, que havia semitas morando no Egito e que o nome de Jacó já era conhecido naquele mesmo período em que Jacó viveu. Pela fé, Jacó, próximo da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou encostado à ponta do seu cajado. Jacó fecha um ciclo com a família e mantém sua fé até o fim da vida. Ele foi enterrado na tumba dos patriarcas, ao lado de Abraão e Isaque, e das matriarcas Sara, Rebeca e Lia. Jacó foi o último dos patriarcas, aquele do qual saíram as 12 tribos de Israel. Já não houveram mais dissidentes que não pertenceriam ao povo judeu. E nós vemos que Jacó teve parte deles com sua esposa Lia, parte com Raquel, parte com Bela, parte com Zilpa. E o mais importante é que todas essas 4 esposas formaram o povo judeu. Leia foi a mulher que deu a ele mais filhos, mais tribos de Israel. Um homem que muda para sempre a história dos hebreus e é considerado um herói da fé. O Jacó é o herói da fé porque ele creu, porque ele experimentou na sua vida o cumprimento, ainda que não pleno, como nós lemos na carta aos Hebreus. Todos esses caminharam na fé, mas eles não obtiveram a promessa. Mas ele foi um herói da fé. O Jacó foi um herói da fé, porque creu, porque viveu a sua vida em torno dessa promessa de Deus, para que essa promessa de Deus se cumprisse na vida dele e na vida do seu povo. Todo o percurso da vida dele faz ele um herói inesquecível, um dos grandes heróis da Bíblia. E também, até os dias de hoje, Jacó é um dos nomes mais populares aqui em Israel. Então, a gente vê muitas pessoas ainda honrando o nome dele até os dias de hoje. Ele crê, ele faz, sem questionar. E se Deus falou, eu faço. E se eu faço, Deus se agrada, porque Deus se agrada de fé. Então, isso aqui é muito, muito importante. Okay? Ele também foi um pai excelente, a gente vê que ele trata os filhos ali com muito carinho. É curioso como
Em Jacó, você tem a referência máxima do improvável. Problemas familiares, dificuldade de formação do caráter, trajetória sofrida na casa dos parentes, prosperidade perigosa para quem não está devidamente calibrado para lidar com essa, e a bênção de Deus nos momentos de maior crise para formar o patriarca mais memorável que a gente tem na Bíblia. Deus foi importante na vida de Jacó do início até o final. Ele nasceu numa família muito abençoada, numa família que era abençoada por Deus, e também a Bíblia fala que todas as nações da terra serão abençoadas através deles. Então ele já nasceu numa casa com muita fé e cresceu, e a fé dele só foi aumentando através dos anos. Deus é chamado de o poderoso de Jacó. O poderoso, não de Abraão, não de Isaac. O poderoso de Jacó é o nosso refúgio. Então esse Deus de Jacó aparece com uma faceta diferenciada na construção do herói da fé, que não servia, acho que nem para tomar café. E que Deus faz um negócio extraordinário, por isso que a história de Jacó mostra pra gente que ninguém é páreo para o poder de Deus quando ele age na nossa vida, na construção daquilo que a fé é capaz de fazer. É de um encontro com Deus que vai surgir o nome Israel, o nome que o povo inteiro carrega e carrega até hoje. Então, por isso que o Jacó é tão importante. Apesar de ser alguém que tenta enganar os outros, Deus o chama, Deus o usa, Deus o transforma e forma nele uma outra coisa, E alguém que a partir daí passa o quê? A confiar nesse Deus, a andar com esse Deus e se tornar então um herói da fé.